A palavra do Senhor que veio a mim nesse dia para liberar sobre vocês e para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, ouça com atenção e também compartilha para que chegue a outras pessoas. João Batista, irmãos, ele preparou o caminho do Senhor. Ele preparou os corações para a revelação daquele que era o Messias, daquele que era o Filho unigênito, daquele que era o libertador, daquele que era o Salvador. E Jesus, quando revelado, ele revela o Pai. Ouça com muita atenção isso. Irmãos, o Senhor, ele não é um caminho, ele não é. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Não existe um curso alternativo para nós acessarmos aquilo que é do reino de Deus. E para que se faça conhecido a nós, é somente pela revelação do Filho. E quando o Senhor se revela a nós como o Filho, aí então ele revela o Pai. E não há como nós conhecermos, nós acessarmos aquilo que é do Pai sem a revelação do Filho. E é a palavra que diz a quem ele quiser revelar. E por que ele usou isso, a quem ele quiser revelar? A palavra do Senhor cita, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas cujo aqueles os receberam, porque creram de ouvir, creram também do que viram. E assim o receberam, ele deu o poder, em uma das versões diz, que ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, tudo que o Senhor já vem falando, irmãos, não tem como conhecer as coisas do Pai, acessar as coisas que é do Pai, sem estar no lugar de filho, sem estar ligado na filiação, sem estar pela aliança. Irmãos, nós nascemos para ter comunhão para com o Senhor, e não só uma comunhão terrena enquanto nós estamos aqui, mas para uma comunhão eterna. E não pelo serviço. Pelo serviço há recompensas? Claro que tem recompensas, irmãos. Mas o serviço, ele não vem antes da filiação. Ele precisa vir antes. Você precisa estar ligado como por filiação. Porque aquilo que o pai faz para o filho e deixa para o filho é somente para aqueles que acessaram por filiação e não por serviço. Presta muita atenção nisso. Então, irmãos, o Senhor ele já vem falando sobre isso, sobre aquilo que está sendo e foi gerado por filiação, pela aliança, pela comunhão e não pelo serviço, irmãos, e não pelo serviço, porque nós nos acostumamos a fazer muito, a saber muito, a aprender muito, mas muitos lugares, assim como o Senhor falou, está totalmente órfão, porque tem muita coisa acontecendo, tem muito serviço acontecendo, mas é um lugar órfão, porque ele ainda não está ligado à filiação, à aliança, mas está somente pelo que é do serviço. E é isso que o Senhor está falando. É isso que o Senhor está falando, irmãos. Ouça muito com atenção isso. Nós não saberemos as coisas do Pai, os assuntos do Pai como Pai, se o Filho não se revelar a nós. E ele vai se revelar a nós, se ele quiser. E o quiser aqui é o que, irmãos? Se ele tiver espaço no seu coração. Se de fato você busca comunhão com ele, se você busca a face dele, se você busca aprender com ele, se você se relaciona com ele, se você de fato o adora, em espírito e em verdade, e obedece em temor tudo que foi estabelecido nele, no Filho. Porque, irmãos, hoje o comum é procurar a Deus, ou procurar o Senhor, para barganha, para aquilo que o Senhor pode proporcionar, aquilo que o Evangelho proporciona, mas não por relacionamento. As pessoas querem trazer Jesus para aquilo que ele faz, para aquilo que ele sabe. Olha aqui o Senhor citando, dos sábios e dos inteligentes, daquilo que ele aprendeu a fazer.
Mas não é assim que funciona. É nós que nos alinhamos ao coração do Senhor, à vontade dele e ao propósito pelo qual nós fomos criados. Propósito pelo qual nós nascemos. E não nós que trazemos ele para a nossa pequenez, para aquilo que é da nossa vontade, mas é nós que nos aliançamos à vontade dele. E como por filiação, mais uma vez, não por serviço. O serviço tem recompensa? Tem, irmãos. Mas do serviço, ele não pode vir antes do que está ligado por filiação, por aliança. Porque se um dia você não tiver um serviço para fazer, e se um dia o Senhor falar, você não vai mais fazer nenhum tipo de serviço, o que vai sobrar? O que vai restar para você? Porque não foi para o serviço que nós nascemos, foi para a comunhão. E por consequência, irmãos, nós servimos, porque tudo aquilo que ele estabeleceu em nós, tudo aquilo que ele nos revela, tudo aquilo que ele colocou em nós e derramou sobre nós, é muito para ficar só em nós. Então nós servimos porque nós passamos a transbordar de tudo aquilo que o Senhor estabeleceu em nós e decidiu assim nos confiar para que nós exerçamos, para que nós manifestemos. Então, ouça isso com muita atenção. O Senhor está falando muito pontual sobre filiação. Então, ouça isso, entenda que o Senhor está falando e recebe essa palavra em nome de Jesus. E aqui, quando ele fala, nessa versão que fala, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Essa palavra se tornarem, ela fala exatamente sobre processo. É sobre você entrar no processo, que de fato você se submete ao Senhor, que você o conhece, que você se relaciona, que você passa a andar com Ele. Aí, de fato, você está no processo de se tornar filho de Deus, para que o Senhor possa dizer a você que você é irmão dele e que assim é, de fato, filho de Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia.